Sinai e feito uma aliança com Israel, deixou previsto uma intervenção futura sua, na pessoa de um Messias ao qual o povo obedeceria. E foi essa esperança que impulsionou o surgimento então de várias lideranças messiânicas no período da dominação romana na Palestina, no tempo de Jesus. Vem então o Império Romano. A opressão aí gera esperança messiânica. O povo oprimido pelo poder romano clama a Deus e começa a ter uma esperança de que venha o Messias para libertá-los do poder romano. Por isso mesmo Jesus não gostava muito de ser chamado Messias. Até os demônios o chamaram de Cristo, o Cristo ali dizendo o Messias. E ele mandou que eles calassem sempre que alguém mencionava. Porque na época de Jesus, quando se falava na vinda do Messias, identificava alguém como Messias, já identificava logo alguém que ia destruir o poder romano. Você lendo os evangelhos, você vai ver isso. Sempre que se pronunciava, falar de Jesus como o Cristo, como o Messias, havia alguma expectativa de que houvesse um movimento político, religioso, para libertar o povo de Israel do poder romano. Então Jesus nasceu nesse contexto aí de revolta contra Roma. O período que vai do governo de Herodes, 37, antes dessa época de Cristo, a 4 da época de Cristo, ao início do segundo século da nossa era, é marcado por movimentos, grupos políticos de inspiração messiânica ou profética que resistem ao Império Romano. Houve também aí grupos pró-Roma, a favor de Roma, nos quais o messianismo é menos evidente. O projeto político e religioso desses movimentos e sua relação com o messianismo do Império Romano é o que nós vamos ver então. Então nós começamos aí com um grupo de pessoas denominado então saduceus. Seus membros faziam parte do grupo dos saduceus, a elite sacerdotal de Jerusalém, os proprietários de terras, os anciãos, os burocratas e os ricos em geral. O projeto então era apoiar o Império Romano, com o qual deve-se procurar então viver em harmonia, evitando conflito com o povo. Não acreditar na ressurreição e nem esperar pelo Messias. Não valorizar a tradição oral judaica, a tradição dos antepassados, e o que vale realmente para eles é a lei e não sua interpretação. O sacerdote para eles deve pautar sua vida segundo a lei de Moisés, sentir-se então defensor da ortodoxia judaica e ser rigoroso na liturgia. Havia também o grupo dos herodianos, funcionários e soldados da corte herodiana, proprietários de terra e grandes comerciantes. O que se propunha? Se propunha então defender o Império Romano na pessoa de Herodes Antipas, ou Magno, e os herodianos eram chamados então de os amigos de Roma. Como os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem se preocupavam com a libertação de Israel, e eles também seguiam essa linha de pensamento. O grupo dos fariseus era composto por doutores e leigos, mas também faziam parte do partido os escribas, sacerdotes do terceiro escalão, pequenos comerciantes e artesãos. Eles tinham aí um projeto também, o messianismo, de fortalecer a Torá oral, a tradição, negar o monopólio dos sacerdotes na interpretação da Torá. Então os fariseus significavam o povo separado dos impuros. Portanto, eles pretendiam fazer de Israel um povo santo, isto é, puro na observância radical da lei. Falavam sobre esperar o Messias, filho de Davi, não subordinado ao filho de Arão. Em relação ao Império Romano, os fariseus faziam uma aparente oposição, embora acreditassem na libertação do domínio dos estrangeiros. Os fariseus também acreditavam na ressurreição dos mortos. Os pobres não eram capazes de seguir o rigorismo aí proposto por eles e, por isso, foram deixados de lado. Olha, os fariseus foram duramente criticados por Jesus, porque eles exigiam do povo que eles mesmos não cumpriam. Eles foram chamados por Jesus de hipócritas. Representavam um papel de muitos religiosos, de muitos santos, mas na verdade Jesus disse que eram como sepulcros caiados. Por fora tudo bem, mas por dentro estavam cheios de pecado. Exigiam muito do povo e eles mesmos não cumpriam. Havia nessa época também os zelotas, ou zelotes, mas vamos chamar de zelotas, como os judeus chamam. Os zelotas têm origem do grupo dos fariseus e macabeus. Então, a facção político-religiosa que leva esse nome se organizou entre 66 e 70 a.C., ou na época de Cristo, e atuou em Jerusalém. Os membros dos zelotas são revolucionários e zelosos pelos costumes judaicos. É discutível
se Simão, dos seguidores de Jesus, era zelota. A terminologia zelota na época de Jesus tinha somente a denotação religiosa. O projeto deles de falar sobre o Messias, eles tinham zelo aí pelas coisas de Deus, daí o nome zelota. Tinham como profissão então combater o sacrifício em prol do imperador que era feito no templo de Jerusalém, o que configurou uma afronta ao Império Romano. Pode ser visto no modo como eles agiam para purificar o país da ação dos pagãos romanos. Essa atitude zelosa garantia a vinda do Messias para eles. Nesse sentido, o grupo configurado como zelota agiu na época da Guerra Judaica como verdadeiros revolucionários. O Messias para eles era um guerrilheiro. Os seguidores de Judas Galileu e João de Giscala receberam influência ou influenciaram os zelotas. Haviam também o grupo dos essênios, né? A briga aí com o sacerdócio de Jerusalém, no que se refere à interpretação de textos bíblicos sobre a pureza cultural do templo das festas religiosas, então resultou na criação desse grupo religioso, fundado por um tal mestre da justiça. Eles foram viver no deserto, em Qumran, perto do Mar Morto, e a atuação dos essênios foi forte e marcante na época de Jesus. No entanto, podemos falar também em outro tipo de essênios, diferente do ramo de Qumran, que teve sua origem por volta aí do ano de 200 a.C., em meio ao movimento apocalíptico. Esses essênios, então, eram formados por levitas, sacerdotes dissidentes e leigos. Os essênios se uniram aos outros grupos judeus na luta contra Roma, em 67 a 70 da época de Cristo. E depois surgiu, então, João Batista. O movimento batista surgiu por volta do ano 20, época de Cristo, no deserto da Judéia, à beira do Rio Jordão. João Batista era filho do sacerdote Zacarias. Então, membros desse movimento que João Batista trouxe eram os populares que se empolgavam com a sua pregação. E o seu projeto messiânico, ele veio então anunciar o batismo e a conversão dos pecadores, né? O arrependimento dos pecados para obter o perdão. O batismo na água colocava as pessoas em relação direta com Deus. Não eram mais necessárias as práticas rituais do templo de Jerusalém. Então, aqueles que se batizavam no batismo de João acabavam se tornando então perigosos, né, à vista dos sacerdotes, né? Porque através dessa conversão, desse arrependimento, eles não precisavam mais dos ensinos dos sacerdotes, nem se submeter aos rituais dos sacerdotes. E como os sacerdotes viviam apoiando o Império Romano, esse movimento, vamos dizer assim, batista, acabou por se confrontar com o Império Romano. João conclamava o povo a ir ao deserto, o que simbolicamente retomava aí a figura de Moisés e o Êxodo. E do deserto, de novo, o povo entraria na terra da promessa. Para tanto, então, era necessária a preparação prévia, com batismo na água e de conversão dos pecados. Os evangelhos sinóticos apresentam a pregação escatológica de João sobre o juízo e a vinda do reino de Deus e do Messias. Surge, então, nesse contexto, Jesus. A vida pública de Jesus durou apenas aí 3 anos e meio, né, por volta de 3 anos e meio, entre 30 a 33 anos e meio, então, da nossa época. Quais são os membros aí desse ministério de Jesus, dessa vinda de Jesus? Quem eram os seus seguidores? Pecadores, arrependidos, mulheres que queriam servir a Deus e não podiam dentro do judaísmo, pessoas doentes que foram curadas, o povo pobre, né? E também gente influente, e também algumas pessoas influentes na sociedade, como alguns fariseus que se converteram, alguns publicanos, né? Alguns herodianos, muitas pessoas se convertiam. Então, por meio de uma pregação objetiva e popular, contando parábolas e fazendo denúncias, Jesus tinha então um projeto de despertar a consciência do povo em relação ao pecado. Anunciando sempre o reino de Deus, ele priorizava o contato com o povo nas suas casas. Não são poucas as passagens dos evangelhos que falam de Jesus na casa de Zaqueu, de Marta e Maria, de Pedro, né? De um fariseu, dos discípulos de Jesus em Emaús. Então, no seu projeto missionário, a cruz estava prevista para a salvação de todos nós. Jesus continua vivo, ele ressuscitou. Então, Jesus, na verdade, para o Império Romano,
era visto como uma ameaça devido à sua pregação de libertação, devido à sua pregação de um Estado de Israel governado pelo próprio Deus, e também pelos religiosos, pois Jesus pregava a independência religiosa do povo. O povo passaria a ter um contato